Diego Pavão está, nesse momento, trazendo todas essas informações no site da CNN, mas também em conexão com o CNN Internacional e toda a equipe aqui do nosso Departamento de Internacional nessa cobertura intensa. Destacando a manchete de momento, Diego, a informação da Reuters de que tropas de Israel invadiram o Líbano por terra. Uma autoridade libanesa deu essa declaração à agência de notícias internacionais que, como falávamos logo na abertura dessa edição do Novo Dia, aumenta ainda mais o alerta, aumenta ainda mais a tensão na região, porque isso representa uma escalada do conflito. Com certeza, o que a gente tem agora oficialmente é a abertura de uma nova frente nessa guerra, um novo fronte nesse conflito, agora com a fronteira de Israel com o Líbano, a fronteira norte de Israel com o sul do Líbano. Carol, era algo já até esperado, vamos dizer assim. A partir do momento que forças americanas e forças israelenses começam a atacar o Líbano, já era esperado que proxies do Irã, que são esses grupos armados e apoiados pelo Irã, começassem a se movimentar pelo Oriente Médio. O primeiro que a gente teve em relação a essa movimentação foi o Hezbollah no Líbano. E é por isso que agora a gente tem as tropas israelenses atacando ativamente o Líbano para neutralizar o Hezbollah nesse novo fronte da guerra. Lembrando que existem outros grupos apoiados pelo Irã que podem também se movimentar pela região. E é esse o grande alerta. E esse é o grande problema quando a gente fala de um conflito envolvendo o Irã. Porque a gente não olha só para o Irã como a guarda revolucionária iraniana, as forças armadas iranianas. A gente olha também para esses grupos apoiados pelo Irã na região do Oriente Médio. Então, é o Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, os rebeldes Houthis no Iêmen. Vale lembrar que a gente teve apenas até agora a movimentação mais significativa em relação ao Hezbollah. Mas, claro, fica o alerta para Israel, porque eles também podem ser alvos de outros grupos espalhados pela região, grupos, como eu disse, que são apoiados pelo Irã. E está recente na nossa memória, obviamente, o conflito entre Israel e Hamas, agora o Hezbollah tendo esse protagonismo diante dessa guerra no Oriente Médio, e também destaca o papel dos Houthis. Diego, há um grande alerta nesse momento no Mar Vermelho, porque com o fechamento do Estreito de Hormuz, os olhos se voltam para lá e também o receio de uma possível ação desse grupo, que também é financiado pelo Irã. Exatamente, uma ação que pode ainda mais prejudicar a questão do comércio global na região. A gente já tem o fechamento do Estreito de Hormuz por parte do Irã. Vale lembrar que o Irã controla a parte norte do Estreito de Hormuz, a faixa norte do Estreito de Hormuz, um local que é responsável pelo escoamento de pelo menos 20% da produção mundial de petróleo, porque ali na região, depois a gente pode mostrar um mapa aqui no Novo Dia, mas a gente tem ali na região países do Golfo que são grandes exportadores de petróleo para países como China, Índia, Japão, e aí a gente tem esse fechamento que prejudica essa passagem do petróleo e também do gás natural. Os preços já estão avançando no mundo, disparando no mundo todo, e é claro, se a gente tiver esse prolongamento desse fechamento, essa situação pode se tornar ainda mais imprevisível. Vale lembrar, países da Ásia, como o Japão, a Índia, a China, a própria Coreia do Sul também é uma grande compradora do petróleo ali da região do Golfo. Esses países têm reservas imensas de petróleo que podem durar vários meses em caso de uma instabilidade como essa. Mas com certeza é algo que já estão de olho, já estão bastante preocupados com essa questão, Carol. Inclusive a gente falou aqui de petróleo, Diego, enquanto o Diego vai trazendo informações, eu estou passeando aqui pelo nosso site, porque tem muitos detalhes com relação à guerra do Oriente Médio. Inclusive, daqui a pouquinho, a gente já vai acionar a equipe do Novo Dia para resgatarmos esse vídeo que foi divulgado pelo Irã, que mostra o arsenal do país, a mensagem que o Irã quer passar diante da escalada dessa guerra. Aqui é informação. Lorival Santana, salvo engano, exatamente. É do Lorival Santana, nosso analista de internacional, que traz para a gente essa manchete. Chance de matar Khamenei definiu o momento do ataque. Aqui, Ali Khamenei, ele que era o líder supremo do Irã, ele foi vítima desses ataques dos Estados Unidos e de Israel. E com a morte dele, agora há um grande ponto de interrogação sobre quem será o seu sucessor. Enquanto isso, Diego, já foi definido aquele trio de comando que nesse momento toma as decisões no país.
É isso, grande expectativa, grande atenção para esse trio no momento, porque segundo o que a gente teve de informação no fim de semana, Carol, essa definição de um próximo líder supremo seria rápida. E essa é a grande estratégia dos iranianos nesse momento, mostrar que apesar da morte do líder supremo, e não só do líder supremo, mas de toda uma cúpula militar e de inteligência por parte lá dos Estados Unidos naquele ataque de sábado, o Irã consegue mostrar continuidade, né? Esse é o objetivo, mostrar a transição e continuidade, mostrar que existe alguém no poder nesse momento de crise e de guerra no país. A gente pode ter a definição desse novo líder supremo já nos próximos dias, já nessa semana, segundo o que foi comunicado por eles no fim de semana. Difícil dizer ainda quem poderia assumir esse cargo. Existia uma conversa sobre o filho do Ayatollah assumir esse cargo, mas o próprio Ayatollah já disse em vida que não gostaria que esse cargo fosse transmitido de forma hereditária, para que não lembrasse o outro sistema do Irã, aquele de antes da Revolução Islâmica, aquele comandado pelo Shah, o rei, na verdade, na época do Irã, onde existia esse sistema hereditário. Mas a grande expectativa é exatamente essa, Carol, para uma escolha de um líder supremo no momento em que as forças do Irã se reorganizam para tentar combater essa incursão, esses ataques aéreos. Reforçando aquela análise, Diego, de que a morte do Ali Khamenei não significa o fim do regime iraniano. Teve até uma imagem divulgada desse trio de comando agora do Irã, a gente coloca em tela, que é justamente também essa mensagem que o Irã quer passar de continuidade do regime e de que nesse momento as conversas estão acontecendo na escolha desse sucessor. Como Exatamente. É que vai se dar esse processo, Diego? Exatamente. O que a gente vai ter agora é a reunião de uma assembleia de especialistas. São 88 membros que são considerados clérigos, ou seja, ligados ao braço religioso, assim, vamos dizer, do regime iraniano, e eles vão decidir decidir quem vai ser esse próximo líder. Só que o importante disso, Carol, na verdade existe uma questão sobre isso, é uma questão até logística. Como reunir todas essas pessoas no momento de ataques aéreos contra o Irã? É algo que pode dificultar a própria logística de escolha desse próximo líder iraniano. A gente tem um país em crise, em guerra, vários alvos sendo atingidos ao mesmo tempo em várias partes do território iraniano, e isso pode dificultar a questão logística para que aconteça uma reunião dessa e aí sim se decida quem vai ser o próximo líder iraniano. Vale a pena lembrar, Carol, nos últimos dias vem ganhando muita força, na verdade, o entendimento de que só ataques aéreos não dizimariam totalmente o regime iraniano. Muita gente tem falado sobre a eventual ou até possível presença de tropas estrangeiras no solo iraniano. Isso seria decisivo para que, de fato, fosse colocado ali uma liderança alinhada ou mais alinhada ao Ocidente. No momento, não há qualquer indicação de que a gente vai ter tropas estrangeiras, ocidentais, mesmo americanas, em solo iraniano. O próprio presidente Donald Trump disse ontem que não acredita que isso seja necessário no momento. Mas sem essas tropas, o entendimento é de que ficaria mais difícil de se escolher alguém alinhado ao Ocidente. Por isso até, Carol, que a gente vem falando tanto sobre de como é imprevisível, sobre o que pode acontecer em relação a essa transição, a essa continuidade do regime iraniano.